Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai tratar de um tema espinhoso, porque é um tema que gera muita controvérsia no mundo de hoje, né? É um tema bem polêmico. Então eu resolvi tratar, na verdade não vou tratar do tema, eu vou resenhar um livro que fala sobre o tema e no final do livro ou no decorrer no final da resenha ou no decorrer da resenha, eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu já li sobre o tema. Não apenas nesse livro, mas em outros livros também. Então eu aproveito o vídeo da resenha desse livro para falar um pouco sobre esse tema no canal, que é um tema que eu acho que ainda não abordei no canal. Então provavelmente o vídeo vai ficar um pouco maior do que o convencional, porque não é só a resenha do livro. Tem também a minha fala sobre o tema. Então deixa eu mostrar o livro. Está aqui. Para entender a Inquisição, Felipe Aquino, editora Cleófas. Onde é que está o negócio da editora? Ah, não aparece direito, mas enfim. Editora Cleófas. Só tem esse livro aqui, com esse nome. Felipe Aquino. Felipe Aquino é teólogo. Ele é engenheiro mecânico. Ele trabalhou durante a vida dele toda, mais de 40 anos, como professor na USP. Ele se formou pela Unesp, mas trabalhou na USP, exatamente na área de engenharia mecânica. Nunca trabalhou nessa área de teologia nem de história. Mas ele pelo que eu consegui compreender, ele é um católico desde sempre. E por ser um católico desde sempre, e hoje deve estar com seus 70 anos, alguma coisa parecida, ele provavelmente durante a sua vida profissional de engenheiro, ele estudou paralelamente muitos temas relacionados com a Igreja Católica. E a Inquisição sempre foi um tema que foi sempre debatido como uma das vergonhas da Igreja, uma das críticas que se faz à Igreja Católica e tudo mais. Então, certamente, ele como católico resolveu, bom, já que tem esse problema aí, então eu vou estudar e verificar qual que é a real disso aí. Hoje, depois de aposentado, ele trabalha na Rádio Canção Nova e na TV Canção Nova, que são rádio e TV ligados à igreja, que pertencem à Igreja Católica, né? Então, como é que eu fiquei sabendo desse livro? Eu fiquei sabendo desse livro exatamente porque eu assisti alguns vídeos dele no YouTube, que são vídeos de programas da TV Canção Nova, onde ele fala, ele faz uma série de vídeos na internet explicando sobre alguns temas específicos da Inquisição. E num desses vídeos aí, ele indica esse livro dele aí, e foi por isso que eu fui atrás desse livro. Por que atrás desse livro? Bom, eu tenho muitos outros livros também, mas enfim, eu vou falar sobre esse. Aí você vai me perguntar, né, logo de início, bom, mas o cara é católico. Ele é católico, ele trabalha hoje em dia na Igreja Católica e foi católico a vida inteira. Então, como é que eu vou acreditar num livro escrito pela Inquisição por um católico? Será que ele não vai distorcer os fatos a favor da Igreja Católica porque ele é católico? Poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso, porque a gente sabe que a gente pode fazer o que a gente quiser nos livros, na verdade, né? Você pode manipular a opinião das pessoas para onde você quiser. A única diferença é que quando você escreve livros de não ficção, você tem que ter uma bibliografia atrás do livro. Você tem que ter as fontes de onde você tirou aquilo que você está dizendo. E o livro é todo recheado de fontes. Cada vez que ele cita qualquer coisa, ele cita sempre um historiador, alguém que escreveu um livro onde está baseada a opinião dele. Então, no final do livro, você tem toda uma bibliografia que é bastante grande, e você tem durante o livro todo, em todas as páginas praticamente, você tem as citações literais de um ou mais historiadores sobre o tema. De modo que não dá para você fazer um livro
Desculpa. Não dá para você fazer um livro parcial de defesa da história citando historiadores profissionais como a fonte das informações que você está colocando. Sobretudo quando esses historiadores não são historiadores católicos, são historiadores seculares, que não fazem parte da igreja. Então, você está colocando realmente informação real. Eu sei disso por quê? Porque vendo na bibliografia, tem vários autores que eu mesmo conheço, que eu mesmo tenho os livros. Então é muito fácil de checar se a informação procede ou não. Ele fala, ele cita, por exemplo, Michael Bygant, que é um historiador inglês, que eu tenho vários livros, é um historiador bastante sério. Ele cita George Duby também, que é um historiador bastante sério da Idade Média. Regine Pernoud. Ele cita também Jacques Le Goff. Todos os historiadores de primeira linha do medievalismo, esses que eu estou citando. Ele cita também Daniel Hobbes, que foi um cara um francês que escreveu a história da igreja em 10 volumes, se eu não me engano. Então, também não é um historiador vinculado com a Igreja Católica. E ele cita também um documento chamado Simpósio Vaticano, que é de 1998, onde o Papa João Paulo II conclamou alguns historiadores, não lembro se 20 ou 30 historiadores, de todas as vertentes de pensamento, nenhuma não tá vinculado ao catolicismo, tem todas as esferas de pensamento, e esses historiadores produziram um documento chamado deixa eu ver que eu esqueci o nome agora. Tá logo aqui no finalzinho. Simpósio Internacional sobre Inquisição, realizado no Vaticano de 29 a 31 de outubro de 1998. E aqui no final do livro tem a lista de todos os historiadores que participaram desse simpósio. Tá? Tem um outro nome do simpósio, mas vai ficar com esse nome mesmo. O que foi esse simpósio? Esse simpósio, o Papa João Paulo II, na época, ele abriu os arquivos do Vaticano para que esses historiadores pesquisassem durante todo esse tempo nos arquivos do Vaticano e produzissem um documento dizendo, na real, o que foi a Inquisição. Porque muito se falava sobre a Inquisição, se você ouvir no popular, né? Se você ouvir no jargão popular, a Inquisição você vai escutar na escola, você vai escutar na universidade, na TV. Porque a Inquisição matou milhões de pessoas, a Inquisição foi isso, foi aquilo. Assim, é cultura rasa, né? Então, o Papa resolveu abrir esses arquivos do Vaticano exatamente para os historiadores tirarem a limpo isso e passarem o que foi a Inquisição. Do jeito que eles quisessem, eles tinham liberdade absoluta para fazer isso. E o documento foi publicado, você pode comprar, você pode comprar lá no próprio negócio do Vaticano tem um local que eu acho que você pode comprar até pela internet. Custa uma fortuna, mas você pode comprar pela internet, que é um documento extremamente grosso e você pode adquirir. Custa caro, mas você pode comprar. Não sei se tem para consulta na internet, talvez tenha. Enfim, e claro que provavelmente deve estar em italiano ou em latim, não sei. Então você tem que dominar uma das duas línguas. Mas enfim, esse seminário demonstrou. Tem vídeo na internet que fala sobre o seminário, eu não vou me alongar nele. Mas esse seminário mostrou poucas, assim, tem menos de 1000 mortes relacionadas à Inquisição nesse seminário. Tá? Que diz que a Inquisição foi responsável por menos de 1000 mortes, cerca de 700 a 800 mortes. Durante todo o período da Inquisição, que começou no século XIII e foi mais ou menos até o século XVIII. Então, durante esses séculos todos foram menos de 1000 mortes pela Inquisição, por esse estudo, tá, do Vaticano, feito no Vaticano. Por outro lado, o livro trata também, ele é bem dividido, ele mostra primeiro o panorama como era a Europa cristã antes da Inquisição,
como era a Europa cristã na época que foi instaurada a Inquisição e como foi a Europa cristã depois da Inquisição, durante todos os vários períodos da Inquisição. A gente teve vários períodos, teve a primeira Inquisição e depois teve as Inquisições mais tardias. E ele mostra também as Inquisições protestantes, que mataram mais pessoas do que as Inquisições, do que a Inquisição católica. Mas pouca gente fala sobre isso, né? Porque eu não sei porquê. Na verdade eu sei porquê, mas eu não vou falar nesse vídeo porquê isso acontece. Mas existe se você verificar, existe uma certa, uma certa perseguição à Igreja Católica, e essa a perseguição que não existe com a Igreja Protestante. Em parte exatamente promovida pela própria Igreja Protestante, né, que criou muitos mitos desses que a gente vai tratar aqui. Muitos mitos foram criados pela Igreja Protestante como maneira de propaganda, né? A gente deve lembrar que depois da Reforma Protestante, em 1517, 1512, alguma coisa assim, já não lembro mais as datas, mas foi nessa época aí que começaram as revoluções protestantes, né? As revoluções protestantes, primeiro Lutero, depois Calvino, depois Henrique VIII e tal, enfim, os movimentos protestantes. Nessa mesma época surgiu, a Gutenberg desenvolveu a imprensa, né? Então antigamente os livros eram copiados, você não tinha, você tinha um livro aqui, se você queria uma cópia dele, você tinha que dar para algum copista fazer a cópia manual daquele livro. Então os livros eram muito raros e muito caros. E com a invenção da imprensa por Gutenberg, você conseguia imprimir assim muitas cópias, sem precisar fazer manuscritos. Então, com isso você praticamente desenvolveu a imprensa, porque você consegue distribuir panfletos, você consegue imprimir e distribuir panfletos. Então, a partir daí também, como a reforma protestante foi uma reforma de rompimento com a Igreja Católica, ela espalhou muitos boatos. Ela imprimiu muitos panfletos e espalhou boatos por toda a região que ela dominava e pela região que ela não dominava também. Então isso aí serviu como propaganda anticatólica já naquela época, né? E muito disso funciona até hoje. Muitos desses mitos se fala neles até hoje. Então, o que a gente tem, eu não lembro se está, uma parte do que eu estou falando está nesse livro, uma parte eu estou falando de outras coisas que eu já estudei. Então, mas esse é um fato real, esse é um fato histórico. A imprensa foi inventada, vamos dizer assim, por Gutenberg mais ou menos um pouco depois da Reforma Protestante. E a Igreja Protestante usou desses panfletos para criar muitos mitos e muitas mentiras, porque na verdade são duas facções que estão em briga, então é, as a imprensa, vamos dizer assim, principalmente a alemã de Lutero, criou muitos mitos contra a Igreja Católica. Eu devo dizer aqui que eu já disse em vários vídeos, né? Mas se você não acompanha o meu canal, eu não sou católico, hein? Eu não sou católico e nem sou cristão, tá? Então eu não estou defendendo nada que é meu, tá certo? Eu não estou defendendo minha crença, porque eu não tenho nenhuma dessas crenças. Então eu estou falando aqui só como estudioso do assunto e estou resenhando um livro que eu li, tá bom? Então, assim, você vai dizer, você é católico, você está defendendo. Não, muito pelo contrário, eu não sou católico, não tem motivo nenhum para defender a Igreja Católica. Eu só tenho motivos para defender a verdade, porque o princípio de tudo na vida é a verdade. Não importa se você é católico, se você é muçulmano, ou se você é judeu ou budista. Se você é um cara, um estudioso sério, você quer saber a verdade do que aconteceu. Não importa se a verdade é boa ou ruim para a sua igreja, ou importa é a verdade. Então, continuando aqui, ele vai contar por que surgiu a igreja, a Inquisição Católica, né? Em poucas palavras, por que surgiu a Inquisição Católica? Surgiu porque estavam havendo as famosas heresias, principalmente a heresia cátara, que estava dominando uma boa parte do território da Igreja Católica, e os reis daquela época estavam forçando o Papa a
tomar uma providência, porque aquelas heresias estavam tomando conta de cidades, tomando conta de vários vilarejos e colocando aquelas pessoas contra os reis. Vale destacar que na época do surgimento da Inquisição, 1231, eu acho, se não me engano, é começo do século XIII, a sociedade europeia ela era católica. Não existia essa diferenciação entre Estado e governo, entre Estado e religião. A Igreja Católica estava acima dos governos. E todos os reis e duques e nobres daquela época que dominavam a Itália, a Espanha, todos os países europeus ali, eles eram todos católicos. Então todos eles prestavam, todos eles, vamos dizer assim, todos eles batiam continência ao Papa. A igreja era a força maior daquela época. A sociedade, ela era a igreja. Não tinha essa diferenciação. É por isso que é difícil de entender nos dias de hoje por que a Inquisição foi aceita. Por que isso aconteceu? Eu já estou entrando no livro, já estou também colocando o meu tempero na coisa. Por que a Inquisição aconteceu? A Inquisição aconteceu por conta dessas heresias que eu acabei de citar aqui e porque estava havendo mais um fator. Não sei se a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo sabe ou não, mas o fato de você queimar pessoas já existia muito antes da Inquisição. Essa não foi uma invenção da Inquisição. Já existia no século IV, V, VI, até na era romana já existia isso, de você queimar as pessoas. E como eu disse, quando a Inquisição foi formada, nessa metade da Idade Média, aí vamos dizer na média Idade Média, todo o panorama europeu era cristão. As pessoas eram cristãs, não tinha essa opção de Estado laico, de você escolher o que você quer ser, o que você não quer. Não, a sociedade era cristã. Então, as pessoas, as próprias pessoas os que viviam nessa época, os moradores da Idade Média, eles mesmos não aceitavam a contestação da sua fé. Então, era uma Europa absolutamente cristianizada. Então, as próprias pessoas, quando cismavam, olha, aquela pessoa lá, aquela mulher lá é uma bruxa. Então, eles mesmos, o próprio povo pegava essas pessoas e queimavam vivas. Então, quando não eram as pessoas, era a própria justiça da época. O processo jurídico laico da época, dos tribunais dos reis da época, já faziam a tortura e a pena de morte quase sempre era a fogueira. Então a fogueira e tortura não é da Inquisição. Fogueira e tortura é da Idade Média, é da justiça da Idade Média. Então a própria justiça da Idade Média já fazia isso. Então quando se fala que a Inquisição queimava e torturava, não. A Idade Média, a justiça da Idade Média fazia isso. E a população muitas vezes tomava a justiça nas próprias mãos e queimavam as pessoas. Por quê? Porque a população era completamente cristianizada. Ela não aceitava, vamos dizer, hereges, assim, pessoas que discordavam da fé católica, da doutrina católica, elas não aceitavam. A gente tem que entender... Deixa eu tomar aqui. Quando a gente estuda qualquer período histórico, a gente tem que estudar pensando na mentalidade daquela época, não com a mentalidade de hoje. Se você pensar na mentalidade de hoje, olha, porra, tortura e fogueira é um negócio que não se aceita, é óbvio que não se aceita. Só que em 1230, 1300, a população não só aceitava, como gostava disso. Porque quando elas promoviam esses linchamentos, queimar pessoas na fogueira, era uma festa para a cidade. As pessoas levavam seus filhos para ver. Olha, hoje vai ser um cara vai ser queimado. Era como se fosse como se fosse hoje você ir no cinema. Era um divertimento da família da época. Então a mentalidade da época era essa. Você concorde ou não, obviamente que ninguém concorda com isso, mas essa era a mentalidade da época.
E você não tem como mudar o passado. A mentalidade da época era essa. Antes da Inquisição já era essa. Então, quando a Inquisição foi instaurada, os julgamentos já existiam. O povo julgava, às vezes, por sua própria iniciativa, e os tribunais laicos, os tribunais dos reis, que eram os tribunais das próprias cortes, já usavam de tortura e já usavam de fogueiras. Então, por conta dessas heresias, pelo fato da sociedade da época ser absolutamente cristã, e essas heresias estavam tomando muito espaço na Idade Média, os reis pediram aos papas que criassem um instrumento de julgamento que viesse diretamente de Roma, em vez de vir dos reis, em vez de ser um julgamento vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, da justiça comum, que fosse da justiça divina, que fosse um tribunal de justiça divina. Então, foi instaurada a Inquisição. E aí, a partir desse momento, muitos processos que seriam julgados pela justiça comum passaram a ser julgados pela Inquisição. E segundo os dados desse livro aqui, que está bem documentado através de outros historiadores, que eu já citei aqui, a grande maioria dos processos comandados pela Inquisição terminavam em absolvição ou em punições mais brandas, não terminavam em fogueira. E vale lembrar também que a Inquisição não condenava, não condenava a fogueira. O que a Inquisição fazia era o seguinte: quando ela fazia um julgamento, a Inquisição ela tinha apenas os inquisidores, que eram os caras que tratavam do julgamento. A hora que o julgamento terminava, se a pessoa era culpada ou inocente, ou qualquer outro tipo de coisa, quem cuidava da execução das penas era a justiça comum. Então, quando o cara era acusado, por exemplo, a Inquisição devolvia o cara para a justiça comum, e era a justiça comum que promovia a queima na fogueira, a pena de morte, vamos dizer assim. Então, na verdade, não foi a igreja que condenou a grande maioria das pessoas à fogueira. Quem condenou foi o Estado laico, lá, o braço laico da sociedade, que seriam as cortes dos reis, que eram quem tinha os métodos para fazer isso. Segundo o que está dito aqui nesse livro, e eu concordo em grande parte disso, boa parte dos inquisidores conseguiram agir de maneira a evitar que muita gente fosse morta, porque o nível de condenação à morte dos tribunais laicos era muito maior do que o nível de condenação à morte dos tribunais inquisitoriais. Então a Inquisição condenou muito menos pessoas à morte do que o próprio braço laico da justiça. Então, se houve muitas mortes durante a Idade Média, a imensa maioria dessas mortes foi julgada e processada pela justiça medieval, não pela Inquisição. Tem um estudo aqui de um historiador que fala a respeito das bruxas, que é um dos temas mais citados com a Idade Média. Ele tem uns números aqui, eu fiz uns cálculos mais ou menos de cabeça. Aqui se calcula que em torno de 50 mil pessoas foram queimadas por bruxaria durante todos esses séculos aí de Inquisição. 50 mil. Um dado aproximado. Baseado num historiador aqui. Dessas 50 mil, na Europa inteira, tá? Apenas 20% foi julgado, foram condenados por conta de julgamentos da Inquisição. Então, de 50 mil, você tem 10 mil cuja responsabilidade direta foi a Inquisição. As outras 40 mil mortes, 80% dessas mortes, foram processadas na justiça comum, na justiça laica da Idade Média. Não é laica porque a Idade Média era toda cristã, mas não foi a Inquisição que fez essa justiça. Foram os reis e seus juízes, os próprios reis ali.
foi a justiça comum da Idade Média que matou essas 40 mil pessoas. Então a Inquisição foi responsável por 20% disso. Então por aí você tem mais ou menos uma uma ideia de números, né, que as pessoas sempre querem saber, a quantidade de mortos da Inquisição. Então tá aí um número aí. Já li vários tipos de números sobre a Inquisição. Tem até os malucos que dizem que foram milhões de pessoas. Obviamente que milhões de pessoas não podem ter sido, porque nem daria para fazer isso, né? Dada a população medieval. Aí é o que eu disse, é a questão do panfletarismo de propaganda contra a igreja. Milhões de pessoas não dá para ter ocorrido. Os dados mais precisos são esses aí. Há quem diga até menos, há quem diga cerca de 20 mil, mas eu acho que 50 mil é um número bem legal, e aqui pelo menos tem documentado 50 mil mortes. Lembrando que 50 mil mortes, a igreja foi responsável por 20% apenas. Então seriam 10 mil mortes. Aqui eu estou falando só de bruxas, tem outros processos de heresias também. Enfim, é isso aí. O que mais? O livro trata também, como processos específicos, trata do processo de Galileu, trata do processo do Giordano Bruno, trata do processo dos Templários, trata da Joana d'Arc também, do processo da Joana d'Arc. Eu acho que é só desses processos, acho que é só. Deixa eu ver aqui, eu esqueci de algum. Não, é isso aí. Galileu, Templários, Giordano Bruno, Joana d'Arc, conta sobre a noite de São Bartolomeu, que na verdade não é um processo, é um fato histórico que ocorreu. Fala do índex, que realmente existiu. E conta aqui sobre outras inquisições. Outras inquisições são coisas mais recentes. E ele fala também nesse livro especificamente sobre cada tipo de inquisição. Então ele fala sobre a Inquisição italiana, sobre a Inquisição espanhola, sobre a Inquisição portuguesa, enfim. E fala sobre as inquisições protestantes também. A Inquisição protestante matou muito mais gente, tá? Eu não vou dar os números aqui, mas tem no livro aqui. Matou muito mais gente do que a Inquisição católica. Até porque a Inquisição, a reforma protestante e a maneira como ela foi imposta foi extremamente mais dura do que era a própria religião católica. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de como foi essa reforma protestante, o próprio Calvino, João Calvino, um dos reformadores aí, ele criou uma república protestante em Genebra, sob o calvinismo, né, que é a sua vertente da reforma protestante, que é considerado até hoje provavelmente o primeiro totalitarismo, o primeiro regime totalitário da história da humanidade. Era uma sociedade onde as pessoas elas se vigiavam umas às outras, inclusive dentro das suas próprias casas. Assim, você tinha espiões para ver o que você fazia dentro da sua casa, para ver se aquilo que você fazia dentro da sua casa estava de acordo com as teses de Calvino, lá, a religião calvinista. Então você tinha praticamente um Big Brother ali. Você tinha o começo do Big Brother. O Big Brother não foi inventado em 1984 do Orwell, na verdade já foi inventado por Calvino, onde as pessoas eram julgadas até pelo que elas faziam dentro da sua casa. O que era um contrassenso, porque na época medieval existia o consenso daquela história a casa de um homem é o seu castelo, ou seja, o que a pessoa faz dentro da sua casa é privacidade sua, você não pode espionar o que as pessoas estão fazendo dentro das suas casas, né? Existe a sua privacidade. E Calvino não respeitava isso. Calvino, como ele transformou a sociedade numa sociedade religiosa, oficial de direito, então o que aconteceu? Ele criou assim, aquilo que era a lei da cidade eram as teses dele do cristianismo reformado. Então, absolutamente tudo absolutamente tudo que acontecia no Estado era regido através da religião, inclusive o que você fazia dentro da sua casa. Então, obviamente, foi um regime tirânico, tenebroso, né? Que a gente nunca teve antes na história da humanidade. Enfim, esse é um dos
efeitos colaterais aí da reforma. Então é isso. Sobre o livro, acho que eu já disse quase tudo que eu tinha a dizer. Se vocês querem saber sobre os casos específicos aqui que ele na verdade não é que ele desmascara, ele conta como é que foi a real. Da parte dos templários eu já sabia, porque o templarismo é um tema que eu estudo já há muito tempo. Giordano Bruno também. Galileu tem algumas coisas novas aqui que eu não conhecia. Joana d'Arc também tem algumas coisas diferentes. Mas é interessante ler se você tiver interesse em saber mais a fundo. Eu não vou falar do livro, explicar o livro todo, senão aí tira a graça de você ler o livro também. Sobre os templários, a única coisa que eu vou dizer, porque é um tema que muita gente se interessa, né? Porque dizem que o Papa traiu os templários e tudo mais. Eu não vou contar a história dos templários, que é uma história longa, enfim. Como é que foi esse fim dos templários? O Papa traiu os templários? Não, na verdade o que ocorreu foi o seguinte. O rei da França, Felipe o Belo, estava devendo muita grana para os templários, porque os templários, no decorrer da sua existência, eles se tornaram uma ordem muito rica. Tá? Eles começaram muito pobres, com 8 cavaleiros, muito pobres e tal, e no final se tornaram uma ordem muito rica. Uma ordem aprovada pelo Papa, uma ordem católica muito rica. O Filipe o Belo ele devia muito dinheiro para os templários. Ao mesmo tempo, o que estava ocorrendo naquela época eram muitos... o Papa era muito fraco naquela época. O Papa eu não lembro qual é o nome do Papa na época dos Templários, do fim dos Templários. O Papa era muito fraco. E esse Papa estava sendo chantageado pelo Filipe o Belo, que era um rei que estava bastante endividado, e obviamente que ele não queria pagar essa dívida que ele tinha com os templários. Então, por conta própria, isso acontecia muito, aconteceu na Europa, na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na França, dos reis usarem os poderes de rei para influenciar nos próprios inquisidores, nos próprios emissários ali da igreja, para condenar pessoas e ordens e instituições sem o aval do Papa, sem o aval da igreja. Então ele dominava, isso aconteceu principalmente na Espanha, aconteceu isso direto. A gente escuta dizer muito que a Inquisição Espanhola foi a mais dura de todos os tempos, a que mais matou, é verdade. Só que os inquisidores espanhóis, eles estavam quase sempre sob o domínio dos reis da Espanha, esqueci o nome deles. Mas assim, aqueles reis católicos lá como é que é o nome dos reis, cara? É um casal de reis, porque os dois se casaram para juntar a Espanha, para fazer a unificação da Espanha depois da expulsão dos mouros. Castela e Aragão, eu acho. Castela e Aragão, agora eu não lembro. Fernando de Castela, acho que era Fernando de Castela. Mas deixa eu olhar aqui para não falar besteira. Deixa eu ver aqui. É Fernando de Aragão e Isabel de Castela. É isso aí. Foram os reis que se casaram, juntando praticamente o que é a Espanha hoje. Então, esses reis eram extremamente católicos, e na época da Inquisição, eles dominavam grande parte da Inquisição. E quando o Papa não aprovava a violência com que eles comandavam a Inquisição na própria Espanha, eles faziam uma espécie de chantagem com o Papa, dizendo, olha, se você não tomar as providências, nós que vamos tomar as providências. Nós vamos romper aqui, criar um Estado nosso, vamos romper com a igreja e tal. E os papas sempre evitando perder o domínio daquele território, acabava cedendo para os reis. E o que aconteceu com Filipe o Belo foi a mesma coisa também. Quando o Papa o Papa foi enganado, né? O Filipe o Belo criou acusações de heresias
a respeito dos templários, dizia que que eles faziam coisas de missa negra, faziam rituais satânicos e tudo mais, e com isso convenceu os inquisidores franceses a destruírem a Ordem do Templo, destruírem os templários, e acabaram obviamente matando o Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre da Ordem, e o Papa só ficou sabendo da verdade muitos anos depois. Na época, a gente tem que lembrar que a gente na época não tinha internet. Então o Papa estava em Roma, estava em outro. Não sei se ele estava em Roma, acho que ele estava em Roma. E uma ordem do Papa para sair de Roma, para chegar em outros países da Europa, em outras cidades, levava meses, né? Para você transferir porque aquilo lá ia através de cavaleiros e tal. Não tinha internet, que você coloca o decreto hoje em qualquer lugar do mundo, a outra pessoa abre a internet, já está lá na internet. Então não existia isso. Então o Papa ele ficou sabendo que houve essa mentira, essa injustiça contra os templários muito tempo depois. E a ordem já tinha sido extinta, não tinha mais o que fazer. Então, na verdade, a Igreja Católica em si, pelo menos o Papa, o centro da Igreja Católica em si, não teve nada a ver com o que ocorreu com os templários. O que ocorreu com os templários foi eminentemente culpa do rei Felipe o Belo, que estava endividado, e depois que ele destruiu os templários, o que ele fez? Ele confiscou, obviamente, todas as propriedades, os bens e a riqueza dos templários para ele mesmo, né? Então foi uma ganância dele. Além de ele não pagar a dívida, ele ainda ficou com os bens da ordem. Então, na verdade, não foi um problema religioso, foi um problema de Estado mesmo. Tá? Agora, sobre os outros temas, eu não vou aqui entrar muito nos detalhes para você poder ler o livro. O que eu vou falar agora não tem mais, o que eu tinha que falar sobre o livro já está falado. Então, assim, a tese do livro é que, como eu já disse aqui, a própria população já punia, já queimava, já agredia os hereges, porque era uma população que já estava cristianizada. Então, quando a Inquisição entrou, de certa maneira, ela entrou para evitar os julgamentos sumários, para evitar que as pessoas fizessem justiça por conta própria, para evitar que os reis condenassem as pessoas por heresia, sendo que não era o rei que deveria fazer isso, e sim a igreja. Então, a Inquisição, por esse lado, foi um bem para a população da Idade Média, principalmente para os que foram acusados. Agora, o que eu vou colocar, que não está no livro, que é uma visão minha sobre isso. Então, assim, finalizando esse livro aqui, qual é a ideia do autor? É o seguinte: então, a Inquisição nada mais é do que um fruto da sua época. Ela foi necessária para resolver um problema que ocorria naquela época, e na verdade ela ajudou a resolver esse problema de uma maneira boa, não de uma maneira ruim. Então, de certa maneira, ela foi um bem para a humanidade. Tá? Estou falando aqui segundo o livro. Agora vem o meu questionamento. A Inquisição foi obrigada a aparecer porque a população estava cristianizada e matava as pessoas e tal por conta própria e tudo mais. E os tribunais da Idade Média, que não eram da Inquisição, também torturavam e matavam. Agora, o que fica, a minha pergunta, que esse livro não vai responder, provavelmente nenhum católico vai conseguir responder, é o seguinte, ou nenhum cristão, enfim. Isso da população matar as pessoas, dessa intolerância religiosa que havia na Idade Média, da própria população matar os hereges, queimar e tudo mais, ocorreu por quê? Ocorreu porque essa população foi fanatizada pela Igreja Católica, né? Com o intuito de construir a civilização ocidental, que de fato ela ajudou a construir a civilização ocidental. As universidades foram criadas pela Igreja Católica, os orfanatos, hospitais, ok? Tudo isso foi criado pela Igreja Católica. Essa união que houve na Europa, sob a Igreja, que acabou depois se tornando na Europa ocidental, que a gente conhece, ela foi construída por 2000 anos de Igreja Católica. Isso faz parte da civilização, ninguém nega isso. A civilização ocidental
ela tem um tripé, que qualquer pessoa que estudou minimamente sabe, que é o tripé do direito romano, da, da igreja, da tradição religiosa judaico-cristã e da filosofia grega. Então, são os três tripés que formaram a civilização ocidental. Agora, se a igreja não tivesse fanatizado tanto essas pessoas na Idade Média, do começo do milênio, do começo desde o surgimento do cristianismo, vamos dizer, que o cristianismo foi mais ou menos moldado em 400 depois de Cristo, depois do concílio de Nicéia, se não me engano, quando foram estabelecidas quais livros entrariam na Bíblia, quais não entrariam, o que era heresia, o que não era. Então, mais ou menos em 400 depois de Cristo, a igreja reuniu seus doutores e lá ela escolheu. Isso é o seguinte: esses evangelhos valem, esses não valem, esses são heréticos, esses não são. Lá que ela escolheu o que ia entrar na Bíblia, o que ia ser a Bíblia católica. Então, muita coisa que era, inclusive o arianismo, por exemplo, que era uma vertente do cristianismo que depois foi considerado herético, porque não estava de acordo com aquilo que a Igreja Católica queria. Então, vamos dizer ali, que de 400 depois de Cristo até o começo da Idade Média, a Igreja conseguiu cristianizar a Europa inteira. Ela, inclusive, entrava em outros povos que tinham outras religiões, incorporava tradições de outras religiões para poder trazer aquela população para a sua igreja. Então, no final das contas, a Igreja Católica foi responsável por fanatizar as pessoas, de modo que as pessoas não aceitassem nenhum outro tipo de crença, não aceitassem que outras pessoas tivessem outras religiões, ou que fossem bruxas, ou que fossem ateias, ou que fossem o diabo que seja. Essa população foi fanatizada pela igreja, porque ela foi conquistada pela religião e foi fanatizada. Existia toda aquela doutrina de que você vai para o inferno, se você não seguir a igreja, você vai para o inferno, você vai ser morto. E isso era conquistado na ponta da espada. Então, se a população nos séculos 11, 12, estavam nesse nível de elas mesmas pegarem as pessoas heréticas para queimar e para atrocidar, elas estavam nesse nível de fanatismo religioso exatamente porque foram fanatizadas pela igreja. Tá certo? Se a igreja não tivesse fanatizado esse povo todo, eles não fariam esse tipo de coisa. Simplesmente não fariam. Então, quando se diz que o próprio povo estava queimando as pessoas e estavam perseguindo, e aí foi necessária a Inquisição para poder regularizar isso, regulamentar isso, é verdade. Só que o que não foi dito nesse livro, provavelmente não será dito em nenhum livro escrito por católicos, é que esse povo, para chegar nesse nível de fanatismo, ele foi, obviamente, durante séculos foi fanatizado pelas, pelos temas da igreja, pelos teóricos da igreja. Aqui você não podia ter nenhum outro tipo de opinião, nenhum outro tipo de sociedade que não fosse aquela. Então, que seja direta ou indiretamente, esse comportamento violento de queimar as pessoas, de perseguir as pessoas, foi incutido na população pela igreja. Quem mais poderia fazer isso? Tá certo? Se foi bom ou se foi ruim, muitos dizem que isso foi através dessa união, dessa catequização e dessa união ferrenha, foi que a igreja conseguiu construir uma base para a gente ter a sociedade que a gente tem hoje. Se a igreja não tivesse feito isso, não tivesse agido com mão de ferro durante a Idade Média ou um pouco antes, dizem que então a sociedade não existiria como ela é hoje. A gente não tem como julgar o ser, né? O ser não existe na história. Se isso tivesse acontecido, aquilo não aconteceria. Mas a gente não sabe como isso teria acontecido. O fato é o seguinte: eu estou julgando aqui causa e consequência. A consequência, que é esse fanatismo da população cristã dos séculos 11 e 12, que forçou a criação da Inquisição, porque as pessoas mesmo estavam matando e perseguindo bruxas, heréticos e tal.
Isso se deu porque a mentalidade das pessoas estava fanatizadas a ponto de elas acharem que poderiam pegar uma pessoa e queimar viva, e isso elas estavam fazendo pelo bem da humanidade, pelo bem da sua fé, que Deus aprovaria isso. Estavam fazendo sob a aprovação de Deus. Aquela pessoa é herética, então a gente tortura e queima, a gente está agindo de acordo com as leis de Deus. Então, é, o fanatismo chegou a tal nível que isso era aceitado pela população como uma coisa boa a ser feita. Então, quem fanatizou a cabeça dessas pessoas foi a igreja. Então, não dá para você tirar essa parcela de culpa da igreja. Tá certo? Agora, os mitos. Ah, matou milhões de pessoas. Não, não matou milhões de pessoas. Ah, torturou, matou. Olha, as torturas da Inquisição eram muito menores do que as torturas dos próprios tribunais laicos da Idade Média, como eu já contei aqui. E as torturas da Inquisição duravam no máximo um dia, não tinha aquele negócio de vários dias em sequência. É relatado no livro também que as próprias prisões e masmorras da igreja eram muito melhores do que as da sociedade da época, do que as da sociedade laica da época, digamos assim. Então, não há nenhuma dúvida de que o surgimento da Inquisição melhorou as condições de julgamento e as condições de punição das pessoas acusadas. Então, quanto a isso, tranquilo. E sobre os números, eu já falei sobre os números. E os casos específicos estão aqui, depois, se vocês quiserem, vocês leem. Então, nossa, estou com a garganta seca. Então é isso, eu faço essa minha colocação porque eu acho pertinente esse adendo que obviamente não tem no livro e dificilmente vocês vão achar em livros católicos, porque isso é um tipo de argumento que os católicos não vão aceitar muito com muita alegria. Mas também faz parte da história. Eu estou aqui para falar daquilo que é a verdade histórica. Eu estou aqui para quebrar as mentiras que foram ditas contra a Igreja Católica, que esse livro e outros livros desmentem, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar aquilo que eu acho, e aquilo que eu estudei, aquilo que eu li. E isso que eu estou dizendo sobre essa fanatização é uma coisa muito clara, muito óbvia, que isso aconteceu. Você não tem uma massa, uma população inteira é, agindo dessa maneira de insanidade religiosa, de fanatismo religioso, se você não tivesse fanatizado essas pessoas. Então, essa culpa não dá para tirar da igreja. Agora, mitos, assim... Ah, outra coisa, aqueles instrumentos da Idade Média de tortura, aquilo lá a gente sabe que é falso, né? Existem já vários historiadores que já mostraram que aquelas cadeiras, aqueles instrumentos todos de tortura lá nunca existiram. Pelo menos não na Idade Média, na Inquisição. Alguns tipos de tortura realmente aconteciam, não está negado isso. E grande parte desses mitos contra a Igreja Católica, uma parte foi criado pelos protestantes, por conta da criação da imprensa e a facilidade de você imprimir panfletos e distribuir, com mentiras, evidentemente. E a outra parte dos mitos que foram criados contra a Igreja Católica foram criados pelos iluministas, porque a gente sabe que o iluminismo, entre outras coisas, foi um movimento antirreligioso, né? Os líderes iluministas, eles tinham muito ódio da religião. Tanto é que quando a Revolução Francesa foi promulgada lá, quando ocorreu a Revolução Francesa, 1789, eles conseguiram matar, nos primeiros 2 anos da Revolução Francesa, 200 mil pessoas, que é muito mais gente do que a Inquisição matou durante os seus 5, 6 séculos de existência, né? Então, se for falar por mortes, a Revolução Francesa matou muito mais do que a Inquisição. Mas você não vai ver ninguém condenando a Revolução Francesa na internet, na televisão. Você vai sempre ver a Revolução Francesa tida como uma coisa maravilhosa, a Inquisição como uma coisa ruim. Isso também é uma verdade histórica, né? A Inquisição matou muito menos do que a Revolução Francesa.
e grande parte dos mortos da Revolução Francesa foram religiosos, né? Porque os revolucionários da Revolução Francesa entravam nos mosteiros e matavam padres, freiras, monges e tudo que eles viam pela frente. Então, a Revolução Francesa, eu já estou entrando em Revolução Francesa num vídeo sobre Inquisição, mas enfim, é só para fazer o comparativo, tá? Então, boa parte dos líderes, grande parte, não todos, quase todos os líderes iluministas que promoveram a Revolução Francesa eram anticatólicos, então eles também criaram muitos mitos exatamente para poder combater e matar muitos membros da igreja, né? E depois eles queriam transformar, e transformaram, né? Os padres, em vez dos padres responderem a Roma, responderem ao Vaticano, eles transformaram os padres, os membros da igreja, queriam transformar os membros da Igreja Católica Francesa como funcionários públicos. Eles recebiam salário do governo e eles respondiam ao governo em vez de responder ao Papa. Ou seja, você transformar a Igreja Católica como funcionário público, como funcionário do Estado. Enfim, tá? Dei só essa pincelada sobre a Revolução Francesa porque tem a ver, considerando que os iluministas foram os que desenvolveram boa parte dessas calúnias contra a Igreja Católica, assim como os protestantes. Então eu estou dando só esse contexto histórico para poder explicar essa parte, tá bom? O vídeo já está com mais de 50 minutos, então eu acho que eu já falei mais do que eu deveria falar, tá bom? Então eu indico o livro é muito bom. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum grande historiador que ele citou aqui no final. Bom, Michael Bainbridge eu falei. Está citado o Geoffrey Blainey, que é um cara muito famoso porque ele escreveu Uma Breve História do Mundo, que é um livro aí best-seller brasileiro. Então é isso. Tem a Stéphane Courtois também, escreveu o Stéphane Courtois e outros escreveram o livro negro do comunismo. Tem um historiador aqui, Ricardo de la Sierva, que eles citam aqui para falar sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o que houve. O Ricardo de la Sierra é um historiador católico, esse já é um historiador de tendência católica, inclusive que ele tem alguns livros com o qual eu nem concordo. Tem o Will Durant escreveu vários livros sobre a história da humanidade, é um historiador muito famoso também, não é católico também, é um cara que você pode acreditar sem nenhum problema. O Jacques Le Goff eu já falei. É isso aí, Regine Pernoud, também já falei. E Daniel Hobbes, Henry Daniel Hobbes, que escreveu a história da igreja. É isso aí. E aí que no final tem os historiadores do Concílio do Vaticano lá sobre a Inquisição. Tá bom? É isso aí. É claro que eu não tenho como esgotar o tema de Inquisição num vídeo de 1 hora. Obviamente que a Inquisição ela demanda um curso, né? Mas a ideia foi resenhar esse livro e falar um pouco para vocês, tentar desmistificar um pouco sobre os mitos da Igreja Católica e colocar também essa questão que eu coloquei, que é uma questão minha, não é uma questão que eu li em livros. Provavelmente pode ter sido dita em algum livro, evidentemente. Eu não tenho como ler todos os livros do mundo. Pode ter livros que falaram exatamente a mesma coisa que eu disse aqui, mas eu não li. Então, se alguém já disse isso, então desculpa, a opinião não é minha, mas o que eu estou falando é porque eu nunca li. E na verdade uma dedução clara. Se você tem uma população fanatizada que começa a cometer absurdos de pegar pessoas para queimar e para matar, obviamente alguém fanatizou aquela população. Então, se você ler como é que era a religiosidade da época, você vai entender que aquela população foi fanatizada pela própria igreja. Isso não tem como fugir disso. Então, isso é um ponto meu que eu estou acrescentando aqui no vídeo. Então é isso aí, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Tem uma opção de você se inscrever no canal. Se você quiser receber as notificações cada vez que eu coloco um vídeo no canal, você pode clicar nessa opção de receber as notificações, tá bom? Lembrando que isso aqui é parte do trabalho que eu desenvolvo de aulas particulares e palestras literárias, principalmente sobre livros. E temas específicos também, desde que o tema esteja na minha área, na minha esfera de estudo. Então, se você tiver interesse, meu e-mail de contato está sempre na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.